Graça e paz. Aqui é o seu irmão em Cristo, pastor Otair Fortunato, com alegria no coração, por mais uma vez estarmos aqui para meditarmos e refletirmos na palavra de Deus. Desta vez no Salmo de número 23, que nos diz assim: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, me conduz a águas tranquilas, restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto viver. Glórias a Deus. Esse salmo é um salmo muito conhecido, que é um salmo de Davi. E a maioria das pessoas sabem que Davi, antes de ser um rei de Israel, o rei talvez o mais conhecido, uma das figuras mais proeminentes na nação de Israel, até hoje respeitadíssimo, e a maioria de nós sabemos que Davi, antes disso, ele era um pastor de ovelhas. A gente consegue lembrar da passagem que quando Samuel, o profeta, foi ungir a Davi como rei, ele não o conhecia. E diz a palavra que quando ele chegou ali na casa do pai de Davi, Jessé, o belemita, então diz que passaram diante do profeta todos os filhos de Jessé. E ele até se equivocou, achando que deveria ungir outros que estavam ali à sua vista. Mas Deus falou: olha, não são esses, porque eu não vejo como o homem vê. Você vê o que está na sua frente, eu vejo o coração. Então mandaram chamar o pastor de ovelhas, aqui nesse caso um pastor de ovelhas, que é o animal ovelha, e um pastor mesmo, não figurativo, ele realmente cuidava de ovelhas no campo. Glórias a Deus. Então, quando diz a palavra que ali ele chegou diante de Samuel, e Samuel viu que ele era de boa aparência, ruivo, de um semblante agradável, e Deus falou: unja-o, porque é este. Aleluias. Mas Davi, como um pastor de ovelhas, ele tinha zelo por aquilo que ele fazia, ele tinha zelo pelas suas ovelhas, porque foi aquilo que Deus tinha colocado para que ele fizesse. E como um bom pastor, um pastor zeloso, aleluias, ele então compôs esse salmo, que é o Salmo 23, dizendo a respeito, olhando para a figura dele como pastor, ele começou a entender, se ele tinha zelo pelas ovelhas, como homem, imagina Deus, o zelo que Deus tem por nós, aleluias, filhos dele, que somos ovelhas dele. Deus, ele olha para cada um de nós individualmente, ele olha para você, aleluias, e te vê como uma ovelha. Talvez você até fale: eu estou meio desgarrado, uma ovelha perdida. Não, os olhos de Deus estão sobre você. Deus nunca parou de olhar por você, de contemplar a tua necessidade. Basta você querer fazer parte desse aprisco. Aleluias. Glórias a Deus. E Deus, o coração dele está abertaço para você hoje, para que você seja uma ovelha do Senhor. Ele te olha como ovelha, mas você tem que se sentir ovelha. E ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. Hoje, nos dias atuais, nós temos visto muitos escândalos, não somente no meio evangélico, mas no meio católico, em todos os meios, porque existem os bons e os ruins. E às vezes os bons se calam, e quando os bons se calam, os falsos, eles aparecem. Então é importante que os bons e os verdadeiros aparecem, aleluias, para calar a voz dos falsos. Porque aquilo que é de Deus, ele prospera.
toca no seu coração, você sente a diferença naquilo que é de Deus e o que não é de Deus. E Davi então ele dizia, olha, o Senhor é o meu pastor e de nada, aleluias, terei falta. Nós podemos passar por lutas, por dificuldades, mas o Senhor é aquele que supre todas as nossas necessidades. E ele diz assim, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Como é bom nós sabermos que espiritualmente estamos sendo levados a verdes pastos por Deus, a águas tranquilas, não a águas turbulentas, águas perigosas que, se desequilibrarmos e cairmos, corremos o risco de morte. Não. O bom pastor, ele te leva a águas tranquilas. Aleluias. E restaura-nos o vigor. Talvez você já passou por um momento em que você estava fazendo uma caminhada, ou uma corrida, ou em algum local de trabalho e de repente você começou a sentir muita sede. E alguém chegou com uma garrafa d'água, com um copo d'água e como é bom a gente sentir que aquela água ela restaura nossas forças, restaura-nos o vigor. E a água também, ela é o símbolo, da mesma forma que a água, o óleo, o vento, são símbolos do Espírito Santo. Mas a água aqui, ele é um símbolo. O Espírito Santo de Deus que nos renova, que nos refaz, que restaura-nos o vigor. E diz o seguinte, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Veredas são caminhos. Porque da mesma forma que existem caminhos de justiça, existem caminhos de injustiça. E quantos hoje em dia têm sido injustiçados? Talvez você tenha sido até mesmo caluniado, as pessoas têm desprezado você, têm olhado para você de uma forma e dizendo, esse não faz mais parte do aprisco de Deus, mas o Senhor olha para você e fala, você é meu, você é minha. A injustiça, eu faço justiça. Deus é o Deus da justiça. E diz a palavra que guia-nos nas veredas, nos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Aleluias. Não olha para as injustiças que já fizeram com você. Porque eu tenho certeza que no meio de muitas injustiças, enquanto estivermos aqui, nesta terra, sofreremos aflições, injustiças, calúnias, difamações, muitas coisas. Mas enquanto você estiver no aprisco do Senhor, Ele estará te apacentando, estará fazendo justiça em seu favor. A justiça de Deus é diferente da justiça do homem. Por mais que o homem tenta fazer justiça, às vezes ele erra. Muitas das vezes o homem, tentando acertar, ele erra. Tentando fazer justiça, ele faz injustiça. Por quê? Porque são seres humanos. Mas quando paramos de olhar para o homem que é falho, que é pecador, o homem que vê o que está na frente, como eu disse no início, como Samuel chegou e queria ungir o primeiro que estava vendo, porque é um ser humano. Então não olha para as injustiças. Quem sabe até mesmo você não consegue mais nem acreditar mais, nem mesmo nos homens de Deus, nem mesmo no Senhor, porque sofreu injustiça. Mas eu gosto muito de falar a respeito de perdão. Libera perdão e começa a olhar para o Senhor. Porque a Bíblia diz, e conhecereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Dá uma chance. Não que Deus precisa de chance, mas dá uma chance para você mesmo. Amém? Para que Deus possa te apacentar, cuidar de você, fazer você caminhar em veredas, em caminhos de justiça. E ele continua dizendo, mesmo quando eu andar em um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum. O que é um vale? Vale é como se fosse uma planície e ao seu redor, lado direito e esquerdo, com montanhas. Isso pode ser por 1 quilômetro, 2, ou por centenas de milhares de quilômetros. E quando passamos, e muitas das vezes na nossa vida, se você nunca passou por vale de sombra de morte, eu sinto muito em dizer, mas a chance de você passar é grande.
E muitas vezes passamos para aprender a confiar em Deus, a esperar em Deus, mas não é bom passar pelo vale, porque o vale é um lugar de solidão, é um lugar de escassez, é um lugar que muitas das vezes de provação. E aquele que é um servo de Deus, a serva do Senhor, às vezes Deus prova os nossos corações, como já falei outras vezes, para ver e sondar o que está dentro de nós. Mas mesmo quando passarmos e andarmos pelo vale de trevas, trevas é escuridão e morte, vida e morte. Como é difícil falar em morte. Vale de trevas e morte. Quando a morte está nos rondando, talvez numa enfermidade, talvez em alguma depressão, em algum sentimento, em algum problema familiar. Então você começa a olhar para Deus e fala: Deus está comigo porque eu não vou temer, ainda que eu passar pelo vale de trevas, em outra versão fala de sombras e morte. Pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado, aleluias, me protege. O cajado do pastor, ele serve para conduzir o rebanho. E a Bíblia diz que Deus, ele corrige a quem ama, e da mesma forma esse cajado do pastor serve também para corrigir o rebanho, corrigir a ovelha. Mas muitas das vezes só vemos correção, nos nossos dias. E o cajado do pastor, ele tem, a maioria, como nós conhecemos um cajado, ele tem uma ponta curvada. Porque aquele cajado ele serve também para trazer, não somente para corrigir. Você que pastoreia, você que cuida de rebanho, você que pastoreia talvez no seu trabalho, você que cuida de pessoas, de uma certa forma somos pastores quando cuidamos de pessoas, ministerialmente, na família, talvez no trabalho. A outra ponta do cajado serve para trazer a ovelha junta de si. Aleluias. E Deus, ele quer usar esse cajado hoje não somente como correção, porque às vezes nós somos corrigidos porque Deus nos ama e todos os nossos atos, ele traz uma consequência. E às vezes culpamos Deus por alguma situação, mas às vezes são situações nossas, escolhas nossas, o nosso livre-arbítrio. E toda ação há uma reação. E toda atitude traz uma consequência. Mas hoje Deus, ele está falando para você assim: eu quero usar a ponta contrária, em que o pastor apoia, curvada, para trazer a ovelha, trazer você até ele, ao seu peito. Como ele fez com o apóstolo João naquela mesa, quando ele estava na última Santa Ceia, em que diz a palavra que o apóstolo colocou a cabeça, aleluias, no peito do Senhor. Glórias a Deus. Deus quer trazer você ao seio dele e falar: eu estou aqui com você. Você não está só, estou cuidando de você. Eu nunca te abandonarei e nunca te abandonei. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que até o final dos séculos Deus estará conosco, todos os dias. E continua dizendo assim: tua vara e o teu cajado me protege. O cajado também ele serve para afastar o lobo. Quando o lobo vier, o mal vier contra a sua vida, Deus ele vai usar o cajado para afastar o mal e o lobo de você. Preparas um banquete, glórias a Deus, perante mim à vista dos meus inimigos. Banquete, quando fala de banquete, fala de mesa. E mesa nos lembra comunhão. E Deus ele quer estar conosco num local de comunhão, num local de banquete. E diz a palavra que esse banquete é preparado na presença dos nossos inimigos. Eu não te aconselho a ter inimigos. Nós não devemos ter inimigos. Mas a Bíblia diz que enquanto houver que depender de nós, haja paz com todos os homens. Mas às vezes não depende de nós. Às vezes somos odiados de graça. E Jesus disse: se me odiaram a mim, vão odiar vocês também. Se perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. E às vezes sofremos perseguições no trabalho, às vezes no seio familiar,
às vezes por vizinhos, por pessoas conhecidas, às vezes passamos por situações e somos odiados, não sabemos nem por quê. Não temos nem a oportunidade de perguntar o que eu fiz. Mas ainda que isso esteja acontecendo com você, Deus ele vai preparar, Ele está preparando uma mesa na presença dos teus inimigos. Glórias a Deus. Você consegue crer nisso? Uma mesa preparada, farta, um banquete na presença dos que nos odeiam. E ainda continua dizendo assim: Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo. Oh, glórias. Ungindo a cabeça. Quando o pastor ele ungia a cabeça da ovelha, ungir é derramar. É um sinal de ser separado também. Mas quando ali fazia, ungindo a cabeça, derramando o óleo sobre a cabeça da ovelha, era também para curar feridas, porque o óleo, o azeite, ele tem uma propriedade curativa. E também tem uma propriedade de proteção. Porque onde há pastos, há muitos bichos, moscas, insetos, e que ficam em volta da ovelha. E muitas vezes colocam ovos e colocam enfermidades na ovelha. E às vezes a ovelha está machucada por algum motivo e aquele óleo descendo sobre a cabeça dela vai trazer cura. Vai trazer também proteção, aleluias. Porque o inimigo vindo contra nós, trazendo aqui de uma forma simbolizando, figurativa, aplicando para a nossa vida, quando o inimigo vem, ele quer atingir onde em nós? Primeiramente a nossa cabeça. Nossa cabeça, nossa mente, nossos olhos, nossos ouvidos. E lançando setas inflamadas contra nós, fazendo o servo e a serva do Senhor tomar até mesmo atitudes e decisões que não são do agrado de Deus, mas quando Deus unge, aleluias, a nossa cabeça com óleo, Ele traz uma proteção sobre as nossas vidas. Ele traz uma proteção sobre nossa mente, sobre os nossos sentidos. Que essa proteção hoje, que Deus possa ungir a sua cabeça, trazendo cura sobre você, trazendo proteção sobre a sua vida. Que Deus ele coloque as mãos dele hoje, porque o óleo também ele simboliza o Espírito Santo de Deus. E se você estiver com a sua mente cheia, aleluias, do Espírito Santo de Deus, Deus vai fazer uma grande obra. O que você vai ouvir, o que você vai interpretar, é a vontade de Deus para a sua vida. Não é do adversário. Então deixa hoje Deus ungir a sua cabeça com óleo, derramar o azeite sobre você, como proteção, como cura, como bênção sobre você. E ele continua dizendo: o meu cálice transborda. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Bondade, ela faz parte dos atributos de Deus. Atributos divisíveis, porque existem atributos de Deus que são divisíveis, que Ele divide conosco, e outros que não, que pertencem somente a Deus. Em outra oportunidade falaremos, mas a bondade, às vezes, o homem ele quer ser bom e tentamos ser bom. É obrigação nossa sermos bons. Mas por melhor que a gente seja, nós nunca vamos ser bom como Deus. Porque Deus ele é bom na sua essência, Ele é bom sempre, o tempo todo. Não existe maldade em Deus, Ele é bom. E diz a Bíblia que bondade e fidelidade, glórias a Deus, Deus é fiel. Não existe traição em Deus, somente fidelidade. Me acompanharão todos os dias. Talvez alguns dias, talvez alguns anos, não, todos. Todos os dias e até a vinda de Cristo, até a nossa morte. Todos os dias me seguirão, acompanharão a minha vida. E diz ainda, voltarei à casa do Senhor, e voltarei à casa do Senhor, enquanto viver. Glórias a Deus. Que essa palavra esteja no teu coração. Que você possa estar com o coração aberto. E eu quero orar pela sua vida nessa hora. E pedir para que o Senhor, o bom pastor, o verdadeiro pastor, Ele toque no teu coração nesse dia, nesta noite.
e faça uma grande obra, e trazendo esperança, trazendo cura, trazendo refrigério, trazendo paz, trazendo libertação sobre você. O Senhor não se esqueceu de você. Creia que Ele está aí do teu lado. Vamos orar? Pai, eu te agradeço por essa palavra, Pai. Te agradeço por esta vida que está aí do outro lado ouvindo, Pai, e meditando nessa palavra. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha agora, como bom pastor, Pai, fazendo essa pessoa, esse meu irmão, essa minha irmã, confiar que o Senhor é um pastor que não falha, que o Senhor é o bom pastor. Ó Deus, é o verdadeiro pastor, que leva essa vida às águas tranquilas de descanso, que refrigera a alma. Ó Deus, que traz, ó Pai, que leva a pastos verdejantes. Senhor, que unge a cabeça com óleo, Pai, que protege de uma forma poderosa. Eu peço em nome de Jesus por esta vida, Pai, e repreendo o mal que tem atingido ela na mente, no coração, trazendo descrença, Pai. Eu repreendo este mal agora em nome do Senhor Jesus Cristo e declaro a bênção completa do Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés, e declaro que esta vida está sendo conduzida a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Em nome de Jesus, receba a bênção do Senhor. O Senhor é o teu pastor e de nada você terá falta. Se você sentir no teu coração, se inscreva, curta e envia para outras pessoas. Deus te abençoe. Jesus te ama.